O tema dessa nossa live é segundo casamento. Segundo casamento é um tema polêmico, é um tema que principalmente no círculo cristão traz um certo desconforto, considerações, palavras, pontos de vista diferentes a respeito disso. E eu espero nessa noite apenas ser uma bênção, ser um canal de Deus, de libertação na vida de tantas pessoas. Não quero aqui criar polêmica, aumentar as polêmicas, falar mal de pessoas, mas apenas colocar o meu ponto de vista, e você é inteligente, você poderá raciocinar sobre aquilo que eu vou falar. Moisés está lá no Rio de Janeiro, Jamir, todo mundo aí, né? Que coisa boa. Então o que eu vou falar, na verdade, é fruto de conhecimento das Escrituras, sim, com certeza, de estudos profundos, de um entendimento saudável sobre a graça de Jesus, e também a experiência que nós temos aconselhando, cuidando de casais de muitos anos. Nós já vimos muitas situações. Então, baseado em tudo isso, nós queremos compartilhar um pouco com vocês o que nós pensamos sobre segundo casamento, ok? Então, eu quero iniciar dizendo o seguinte: alguns assuntos, como este que nós vamos tratar hoje, são tão polêmicos nas igrejas que muitas vezes eles são deixados de lado, né? São assuntos que não são tratados, não são discutidos. Sexualidade, segundo casamento, divórcio, homossexualidade e tantos outros assuntos que traz tanto incômodo para o cristão, para a liderança, para a igreja, para o pastor, para as pessoas, que ao invés de serem discutidos, ensinados, aprendidos, considerados, são simplesmente deixados de lado. Então essas coisas naturalmente vão se tornando uma polêmica, né? Às vezes também nós aprendemos alguns conceitos, algumas coisas na nossa vida cristã de maneira errada, né? Ou de maneira parcialmente errada, parcialmente certa. E ao invés de nós questionarmos aquilo que nós aprendemos, nós simplesmente levamos para o resto da nossa vida aquelas verdades como verdades absolutas, e nós vendemos as ideias no mesmo preço que as compramos. Isso é um problema muito sério, né? E às vezes descobrimos que aquilo que aprendemos, ou do jeito que aprendemos, não é exatamente como nós acreditávamos, né? Ensinamos e vivemos durante um certo tempo. Portanto, voltar atrás e reconhecer publicamente, diante daquelas pessoas que nós ensinamos, diante daquelas pessoas que nós falamos, que aquilo não é bem como eu havia dito, como eu havia pensado, como eu aprendi, gera uma certa descredibilidade, né? O que vão falar de mim, a minha reputação, o que eu ensinei faz tanto tempo, essas coisas todas atrapalham a resolver essas questões políticas e a ajudar as pessoas que estão passando por elas, né? Então, o nosso objetivo, como eu disse, é ser bênção na vida de vocês, ok? E que hoje eu sigo o meu coração, eu sigo a orientação de Deus, eu não tenho que estar, na verdade, muito preocupado em dar uma satisfação para aquelas pessoas que pensam diferentes de mim e que, na verdade, durante muito tempo eu também vivi isso, comprando e vendendo ideias que não eram como as Escrituras diziam, e eu resolvi dar um basta na minha vida. Me sinto responsável por poder ser um divulgador daquilo que eu acredito ser verdade, da forma que ela é verdade através da Bíblia. Então é isso. Vamos lá então? Vamos lá para o nosso tema, vamos entrar no tema propriamente dito, porque ele é um pouquinho grande, eu não quero demorar, quero ser conciso ao máximo. Então vamos lá, segundo casamento. Esse é um dos assuntos, se não o mais difícil de ser tratado dentro do ambiente cristão, né? Por um lado, nós encontramos pessoas que se posicionam de maneira rígida, né? Indiscutível, não querem discutir o assunto, ou que, baseados em alguns versículos bíblicos, não se abrem para discussão, né? Então, de uma forma muito literal, eles querem tratar o assunto e acaba arrebentando muitas vidas, muitos relacionamentos, jogando muita gente fora, né? Baseados nos seus textos, baseados nas suas convicções. Por outro lado, pessoas que simplesmente querem evitar de falar esse tipo de assunto. Então eu gostaria de considerar algumas coisas para a gente começar, ok? Fábio Fernandes, tudo bem, meu querido? Deus abençoe vocês, todo mundo que está passando aí, estou de olho, tá? Primeira coisa que eu gostaria de considerar, muito importante, preste muita atenção naquilo que eu vou falar. Eu acredito na indissolubilidade do casamento. Repito, eu, Raul, acredito na indissolubilidade do casamento. O que isso significa? Significa que eu acredito que o casamento é para a vida toda, que ele deve ser vivido até o fim, até a morte, até que a morte separe.
Eu acredito nisso. Eu luto por isso. Luto primeiro na minha vida, no meu casamento e no casamento e na vida de tantas outras pessoas. Repito, primeira coisa que eu quero pontuar aqui. Eu acredito na indissolubilidade do casamento, porque foi assim que Deus criou. Foi nesse modelo, dessa forma. Deus não criou o casamento para se romper. Deus não criou o casamento para dar errado. Deus não criou o casamento para ser um problema, porque já é. Mas Deus criou para continuar. E para que nós pudéssemos experimentar a glória dele na nossa vida. Eu acredito nisso. Né? Acredito na indissolubilidade do casamento, porque o casamento é uma aliança. E deve ser como uma aliança. Portanto, não pode ser quebrado. Não é uma amizade, não é um contrato, né, onde as partes pagam o ônus por ter quebrado uma cláusula do contrato, porque não querem mais viver aquele contrato. O casamento não, o casamento é uma aliança. Então, talvez esse motivo, que é um motivo espiritual, que é a base da relação matrimonial, serve para nós, para dizer que nós acreditamos na indissolubilidade do casamento, por conta que o casamento é uma aliança. Acredito na indissolubilidade do casamento, porque o casamento que é construído sobre amor, quando ele é construído sobre amor, que é a base de todo relacionamento, especialmente do relacionamento matrimonial, toda e qualquer dificuldade será superada. Então, eu acredito na superação de toda e qualquer dificuldade no casamento. Por isso, para mim, ele continua sendo indissolúvel, indissolvível. Né? Lógico, se ambos quiserem, se ambos lutarem, casamento feito por duas pessoas, não se esqueçam disso. Tem casamentos que se rompem quando um apenas quer, um apenas tem vontade de continuar, um apenas luta e o outro não, ok? Isso acontece também. Mas eu acredito também que Deus pode restaurar o casamento que está praticamente destruído, que nós o rotulamos como destruído, como acabado, né? Aqueles que estão na pior situação, na extrema dificuldade, que não se aguentam mais, que está todo tipo de situação ruim. Eu acredito na restauração desse casamento. Continuando, por isso eu acredito na indissolubilidade do casamento, né? Eu e minha esposa, nós, e tanto os líderes que trabalham e trabalharam conosco, nós já vimos Deus levantar casamentos que acho que nem nós mesmos acreditávamos, viu? Mesmo estando ali, lutando, conversando, você se depara com certas situações que você pensa, esse não tem jeito. Aquele outro lá difícil tinha jeito, aquele outro tinha jeito, mas esse aí, esse não tem jeito. Eu já vi muitos casos assim, né? Muitos casos que nós olhamos, paramos, oramos, aconselhamos e fui para casa. Falei, meu Deus, como que vão se erguer? Como que vão recomeçar? Onde que está o ponto que eles têm que achar para recomeçar esse matrimônio? Aconteceram tantas coisas ruins, feias, horríveis, violentas, né? E a gente, em algum momento, porque somos falhos, somos humanos, a gente pensa, esse aí não vai ter jeito. E nós já vimos casos assim, de impossibilidades, de extremos, que a gente orou, acreditou, aconselhou e Deus restaurou. Por que Deus restaurou? Porque os dois quiseram, os dois lutaram, os dois reconheceram os seus erros, os dois se perdoaram, os dois se deram a chance de tomar o caminho novamente, entrar nos trilhos novamente, entendeu? Então, nós já vimos casamentos praticamente destruídos, e Deus restaurar. Como eu disse para vocês, aqueles que nós pensávamos que não ia ter solução, restauração, e Deus foi lá e fez. Repito, porque deixaram, porque quiseram, porque buscaram, porque pagaram o preço, porque entenderam que é uma aliança, etc. e tal. Então, nós acreditamos na indissolubilidade do casamento por essas razões. Como é que eu não vou acreditar no casamento se Deus restaura esses casamentos? Quando lhe é dado a chance, lhe é dada a oportunidade. Como que eu não vou acreditar numa instituição que Deus criou para ir até o final? Lógico que nós vamos acreditar. Então, a primeira coisa que eu queria pontuar é que nós acreditamos na indissolubilidade do casamento. Você que está chegando agora, continue conosco até o final, nos ajude. Depois divulgue essa live, ela vai ser uma bênção, vai ser libertadora para muita gente. Michael, outras pessoas que passaram aqui, pastor Daniel Bomba aqui de Veneza, Deus abençoe vocês, ok? E outras pessoas que estão aí, Daniele Fernandes, aqui da Suíça. Vamos lá. Segunda coisa que eu queria pontuar. Eu jamais disse, diria ou direi para um casal se separar.
E olha que eu já tive vontade. Olha que já me deu vontade. Porque você chega numa casa, numa família, por exemplo, que você vê ali violência, né? Você vê uma infidelidade sem limites, você vê violência emocional, você vê chantagem, você vê violência física. A vontade que dá é falar, larga desse camarada, larga dessa mulher, né? Mas eu nunca falei. Tive vontade, mas nunca falei. Porque parte daquilo que nós acabamos de pontuar primeiro, da indissolubilidade do casamento. Então eu jamais serei responsável por falar, não, se separa, eu não tenho essa autorização. Me compete, a minha missão é orar, aconselhar, acreditando e encorajar para que eles continuem juntos. O meu limite é aí, mais do que isso eu não posso fazer, né? Então eu jamais disse, diria ou direi para um casal se separar, mesmo tendo vontade, me encontrando em situações terríveis, que olha, dá até raiva, né? A gente, como humano, a gente chega e fala, isso não pode acontecer, isso já passou do limite há muito tempo, né? Pelo menos até hoje eu não encontrei uma situação que eu pudesse me sentir confortável, peço a Deus que não tenha, né? Para poder dizer aquilo que Deus não diz, aquilo que Deus não mandaria, ou se Deus quisesse mandar, que Ele mandasse, mas não eu, né? Porque a vontade de Deus, Marcos 10:9, é aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Ok, nós estamos falando da nossa missão, da nossa parte. A gente tem que tomar muito cuidado nessas questões de matrimônio, de aconselhamento, para não querer ser Deus na vida das pessoas. Porque nós, como Deus, somos um péssimo Deus. Nós não sabemos ser Deus. Nós, como Deus, nós seríamos um Deus muito mau, muito horrível. Ok? Então tá bom. Hoje, a maior parte do nosso ministério, quando eu digo nosso aqui, eu, André, o pessoal de casa, que é o Focus on Family, que nós assim o denominamos, o ministério, é dedicado basicamente a aconselhar, a ensinar e aconselhar casais. Ensinar para que você, através do ensinamento, forneça ferramentas para que as pessoas possam lutar e vencer as suas dificuldades, superar as dificuldades, para que não se rompam. Conselhos para aqueles que estão já assim, sem força, sem energia, sintam-se encorajados a seguir a sua vida juntos. Então, é colocar os vagões nos trilhos novamente, aqueles que foram descarrilhados. Essa é a nossa missão. Nós acreditamos que o casamento é uma instituição sagrada, divina, né? Que mesmo sendo formado por pessoas falíveis, escute isso, humanas, pessoas que erram mais do que acertam, ainda assim, o casamento é uma instituição divina, encarnada em porções humanas, que, quando cumprem o seu papel de relacionamento matrimonial, conseguem demonstrar, conseguem fazer com que flua o próprio Deus, as características divinas. Quando nós, como casal, cumprimos o nosso papel de casal, a nossa missão de casal, Deus é glorificado, Deus é mostrado para as outras pessoas ali, ok? Então, eu entendo que até agora, a partir disso que eu estou falando, o que eu falei até agora, ninguém poderá dizer que eu não sou a favor do casamento, porque eu sou. Se tem alguém que é a favor do casamento, sou eu. Eu posso dizer isso com autoridade. Poucas pessoas teriam essa autoridade, por quê? Porque nós nos dedicamos a curar, a aconselhar, a encorajar. Nós lutamos, às vezes, com mais força do que o próprio casal, porque quando nós encontramos casais demasiadamente fracos, prontos para se separar, para se divorciar, nós os encontramos sem nenhum tipo de força. Então, nós lutamos mais com as nossas forças, até que eles se recuperem, do que com as forças deles próprios. Então, eu posso dizer, vocês estão ouvindo o que estão ouvindo e vão continuar ouvindo de uma pessoa que luta pelo matrimônio, que acredita até o final, Tem pessoas que desistem antes de nós desistirmos. Nós não desistimos de alguns casais, mas eles desistem. Nós continuamos acreditando, continuamos falando, né? Teve casos, por exemplo, que houve um divórcio, depois de tanto conselho, de tanta informação, de tanto curso, e nós ficamos tristes, nós ficamos chateados, mas não desacreditamos. Daqui um pouco, 1 mês, 2, 3 meses, alguma palavra daquela que foi semeada germinou no coração, reconheceram, se arrependeram e voltaram. Então, nós lutamos para isso. Eu imagino que você está me entendendo, ok? Porque a partir do que eu vou falar agora, eu não quero que ninguém coloque palavras na minha boca. Eu não quero que ninguém distorça aquilo que eu estou falando, ok? Eu acho que eu gastei bastante tempo nessa primeira parte da live para mostrar para vocês quem eu sou, o que eu faço, a minha chamada, o meu ministério, o meu desejo, naquilo que eu acredito, ok? Que é na indissolubilidade do casamento e lutamos por isso.
Dito isto, a partir daqui, o que eu vou falar, você tem que ficar muito atento à tua inteligência, para que você depois não distorça o que eu vou falar e não coloque palavras na minha boca. E também, para que Deus ministre no coração uma palavra que talvez seja diferente daquela que você é acostumado a ouvir ou ensinar, e seja suficientemente honrado e honrada para entender quando nós erramos conosco e com pessoas e nos posicionarmos de forma diferente se for necessário. Isso vai ser libertador para muita gente. Então vamos lá. Dito isso, né, todos que estão chegando aí, obrigado por todos que já assistiram essa primeira parte. Depois você que está chegando agora, Liriane e outras pessoas aqui, o Ângelo, meu amigo, pai do Rafael, ouçam a primeira parte, ok? Nós vamos para a segunda agora, que é o que eu vou colocar. Vamos para o outro lado da questão. E aqui o negócio vai pegar. Primeira coisa que eu quero começar dizendo para você é o seguinte. Você que está acostumado a ficar assistindo vídeo na internet, que gosta de procurar temas na internet e assistir sobre esses temas. Grande parte das pessoas que fazem isso, elas buscam vídeos, pastores, líderes, padres, terapeutas voltados para essa área da família, que falam aquilo que você já está querendo ouvir. Dificilmente alguém pega um texto e que não concorda e vai até o fim. As pessoas começam a assistir vídeos, elegem líderes, elegem pastores, elegem bons oradores, né? E eles passam a ser maiores do que Deus. Tudo que eles falam é uma verdade absoluta lavrada em pedra. Cuidado. Tem muita gente grande, no sentido de internet, de mídia, falando bobagem a respeito disso. Então você é inteligente. Eu chamo você agora, a tua atenção, para você olhar para você. Você é inteligente, você consegue raciocinar e entender o que eu vou falar. Então vamos para o outro lado da questão. Eu sei que eu vou deixar muita gente sem resposta, porque as respostas que a maioria dá para esse tipo de situação eu já conheço todas e não me convence. São respostas, na maior parte dos casos, a partir de uma má compreensão das Escrituras e mais. Não conseguem enxergar, isso é o pior, não conseguem enxergar a partir da lente da graça de Jesus, do prisma de Cristo, que é aquele que morreu para nos salvar, aquele que tem o direito de julgar e não julga, assumindo para si uma postura religiosa, vazia, farisaica e julgadora, o que não nos é permitido em hipótese alguma. Então nós vamos lá, a partir de agora, falando ainda sobre o segundo casamento, eu vou partir do seguinte ponto. Um casal, qualquer casal, agora estou falando de forma hipotética, genérica, é um exemplo. Qualquer casal que, independentemente dos motivos, já se separou. Ou no plural, casais que já se separaram. Ou pessoas que já se separaram e já se casaram, de novo. Ou pessoas que já se separaram e estão rumo ao segundo casamento. Nós vamos partir desse ponto. Repito, mesmo que você coloque algumas coisas na live, eu nem vou ler. Eu não estou aqui discutindo motivos, se foi certo, se foi errado, porque eu acredito na superação. Ok? Mas muitas pessoas não conseguem. Vamos para os fatos, vamos para a realidade. Até agora eu falei no idealismo, a idealidade do casamento, o ideal, o plano, o projeto. Ok, muitos não conseguem. Eu não estou aqui querendo julgar esse motivo, porque ao invés de julgar, eu luto em favor dessas pessoas. Aqueles que a gente consegue, com a ajuda de Deus, obviamente sim. O que não consegue, eu não posso fazer nada. Mas vamos partir do ponto que nós não vamos julgar os motivos, e sim o fato de que já se separaram, vivem numa comunidade cristã, tem um chamado, ou quer viver bem, vivia bem e agora se encontra em dificuldades. Eu me refiro a um casal que está nesse processo, aqueles que já se divorciaram. Eu imagino que todos estão entendendo aqui. Eu queria adiantar aqui para vocês que grande parte da liderança cristã, e aqueles que quiserem achar ruim, que achem. Meu compromisso não é com ninguém em particular. Meu compromisso é com a palavra de Deus e com a graça de Jesus que alcançou a minha vida. E com a consciência que eu tenho que foi gerada a partir da graça e a partir das Escrituras. Não a partir daquilo que pessoas famosas, que pensam que representam todo mundo, estão achando ou deixando de achar, porque o discurso nessa perspectiva de segundo casamento da maioria dessas pessoas é um discurso conservador para protegê-los e não expô-los, para que eles não tenham que dar satisfação para o seu público, ok? Então, eu não estou aqui para discutir pacotes religiosos decorados
que servem somente para você enquanto ele é conveniente, porque quando o problema chega na tua casa, chega na tua família, a maior parte muda de lado. Então não é isso, né? Então, eu queria dizer o seguinte: grande parte das igrejas, grande parte das comunidades cristãs, sejam elas católicas, evangélicas, grande parte dos religiosos simplesmente excluem esse tipo de casal. O casal que se separou, o casal que se divorciou, o casal que está no segundo casamento. Muitas igrejas excluem esse tipo de casal. Não podem mais servir no ministério, não podem mais exercer o seu chamado, são expostos, são julgados, são execrados, são diminuídos, são deixados de lado como se fosse uma espécie de crentes, casais de segunda estirpe, exercendo o mesmo padrão que os judeus exerciam sobre os pobres mortais, tá? Você que gosta, ama o judaísmo, ama, tudo é judaísmo, tudo é hebraico, tudo é isso. Deixa eu falar uma coisa para você, é uma das religiões mais preconceituosas, principalmente para você, mulher, ok? Mas vamos deixar isso de lado, não estou aqui para falar de judaísmo, estou aqui para falar de uma perspectiva cristã. A maior parte das pessoas estão jogando essas pessoas de lado, porque eles sabem que é melhor excluí-los do que pegá-los, porque eles se tornam um problema para ser resolvido, um fardo a mais. Então a minha primeira pergunta é o seguinte, vou até fazer aqui o advogado do diabo, né? A minha primeira pergunta: Jesus excluiria da igreja dele, Jesus como pastor de uma igreja local, Jesus excluiria essas pessoas, esses casais, como muitos têm feito hoje em nome de Jesus? Me responde aí. Me responde, Jesus excluiria? Nós temos muitos exemplos de Jesus do que ele fez, né? Contra a lei judaica, não contra a graça, não contra o amor, não contra a coerência, mas contra o farisaísmo, as leis humanas, aquilo que era fraco, que nunca ajudou em absolutamente nada. Jamais Jesus fez e jamais Jesus faria. Por que em nome de Jesus muitos fazem? Então eu quero que você me responda, né? Fazendo aqui o advogado do diabo. Jesus excluiria? Jamais. Esse é meu ponto de vista, né? E olha, não adianta você vir com conceitos e textos veterotestamentários para corroborar e afirmar a opinião que você já tem pronta de você, preconceituosa e religiosa, que é sinônimo de que você ainda não conheceu a graça da obra de Jesus, da cruz, da misericórdia, da segunda chance, etc. e tal. Não entendeu o significado da sua morte, porque na sua morte nos trouxe vida. Não entendeu o significado de uma nova chance, de uma misericórdia que se renova todas as manhãs. Você não entendeu o poder de uma restauração, de libertação que há no nome de Jesus. Então deixa eu ler um pouquinho de Bíblia para vocês aqui, ó. Gálatas 3, do 10 ao 12. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas essas coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Ou seja, você quer andar pela lei, tem que ser 100% na lei. Não é esse tipo de crente que nós encontramos hoje na igreja, que fica pegando coisas aqui, coisas ali, pensando, principalmente do judaísmo, umas coisas meio estranhas aí. Você quer lei? Então ande pela lei. Ok. Versículo 12. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por ela deve viver. Preste atenção, eu continuo. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei, que veio 430 anos depois, não a invalida. Não invalida quem? A aliança feita em Jesus, de forma a abolir a promessa, porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei? Agora preste atenção, entenda. Ela foi ordenada por causa das transgressões, para colocar ordem na casa, porque o pessoal estava pior do que hoje. Até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, Jesus. Até que chega Jesus, que é a plenitude, que é a graça, que é o conserto último, melhor, que vai resolver. Até que isso chega lá, vamos estabelecer uma lei. Vamos estabelecer algumas coisas aqui, algumas regras, para melhorar a postura das pessoas, porque está virando bagunça esse negócio. Entendeu? Até que se chega, onde eu estou aqui, a posteridade a quem a promessa havia sido feita, Jesus, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um só. Logo, a lei
É contra as promessas de Deus? De forma nenhuma, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido feita pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas, antes que a fé viesse, estamos falando agora de Jesus, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de se manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio, é um processo, uma ponte, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé pudéssemos ser justificados. Mas depois que veio a fé, estou falando de Jesus, já não estamos debaixo da lei, debaixo do aio, debaixo da ponte, do processo que é inferior. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, nem servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Se você não entender essa palavra, você não entendeu nada de Jesus. Você não entendeu nada do Evangelho. Você está patinando num meio termo entre lei que você deve fazer para ser bom, entre lei que você tem que praticar para ser santo. Você nunca vai ser santo por justiça própria. Você nunca vai ser santo porque você tem uma opinião forte. Você nunca vai ser santo porque você é bom. Nós não somos. Santidade é um processo que só o Espírito Santo pode produzir na nossa vida. A nossa parte na santidade é reconhecer que estamos errados e entregar isso para Deus para que Ele possa moldar a nossa vida. Mas nós mesmos não conseguimos produzir. Nós podemos dramatizar, nós podemos representar. E aí nós vamos ser farisaicos, vamos ser religiosos, vamos ser fiscalizadores da vida dos outros. Não vamos passar disso. Então, a segunda colocação. A primeira foi uma pergunta, aqui a segunda é uma colocação. Pecado é pecado. O errado é errado. Não quero fazer de forma nenhuma aqui uma apologia à separação ou divórcio. Não estou fazendo. Entretanto, nós temos que lidar com a realidade. Pessoas que se separam e se separaram, se divorciam, se divorciaram e contraíram um novo matrimônio. Tem elas, e aqui sim uma pergunta, preste atenção. Você pode responder. Tem elas que viveram arrebentadas, infelizes, oprimidas, envergonhadas, expostas, excluídas, diminuídas para o resto da sua vida, não tendo, portanto, a oportunidade de reconstruir as suas vidas, quem sabe a partir das experiências ruins que tiveram, dos erros que tiveram, tendo uma nova oportunidade, fazendo um relacionamento segundo o padrão de Deus, estabelecer uma boa convivência, viver feliz e exercer os seus ministérios. Será que a pessoa então está condenada? Este é um pecado que traz condenação ainda em vida para as pessoas, tirando delas a oportunidade de recomeçar. Por que existe este rótulo só para isso? É isso que eu quero que vocês me entendam, né? Por que se acreditamos que Jesus perdoa pecados, Jesus perdoa erros, onde estaria o sentido de nós catalogarmos o casamento diferente dos demais? Onde está um sentido bíblico, um sentido espiritual, um sentido que condiz com Jesus, de nós catalogarmos o matrimônio, o casamento, diferente dos outros erros, das outras escolhas que deram erradas? Isso não está na Bíblia, é isso que eu quero entender. Da onde que sai esse juízo todo para esse tipo de situação que nós vemos aos montes? Me parece que só o casamento é um caso diferente de todos os demais. E aí que eu pergunto para vocês, se Jesus perdoa pecados, Ele dá uma nova chance. O cara que errou, não erra mais, o que mentiu não mente mais, o que matou não mata mais, é isso que diz a Bíblia. Olha, você que defraudava, não defrauda mais, você que judiava do seu empregado, trate-o bem. É uma oportunidade, é uma nova chance. Por que o casamento não está incluído nisso? Me mostre um texto bíblico que isso acontece. Eu não estou fazendo apologia, não estou dizendo que é certo se divorciar. Eu já falei lá atrás sobre a indissolubilidade do casamento. Estamos tratando a realidade de hoje, como Jesus a trataria, né? Ou seja, ou nós acreditamos, preste atenção agora, preste atenção. Ou nós acreditamos que a cruz, que a aliança de Jesus nos regenera e nos dá uma chance todos os dias para recomeçar naquilo em que nós erramos ou caímos, preste atenção. Ou então nós temos que acreditar que qualquer tipo de erro, incluindo o casamento e todos os demais, também devem ser julgados e sentenciados da mesma forma. Ou seja, se alguém mentiu e foi descoberto, ele deve ser excluído. Mas se alguém defraudou o amigo lá, também tem que ser separado, colocado à parte, não pode fazer mais nada. Se alguém tem um negócio desonesto que ele fez, a compra ou a venda de um imóvel, de um carro, e ele sabia que tinha alguma coisa errada e mesmo assim ele fez, esse deve ser execrado pela sociedade cristã. Alguém roubou, feriu, traiu, fez qualquer outra coisa, nós temos que tratar igual o casamento. Ou nós tratamos tudo na perspectiva da graça,
E para você que é maduro, você vai me entender o que eu estou dizendo agora. Liberdade em Jesus não é liberdade para fazer o errado, é liberdade para tentar de novo e fazer o certo. Ter liberdade não é fazer apologia ao pecado. Paulo falou isso. Se você não entendeu isso, você não entendeu nada de Jesus. Paulo diz o seguinte: eu estou dizendo que a aliança ela é favorável ao pecado? De forma nenhuma, ele diz. É que onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que ele está dizendo é o seguinte: você vai ter uma chance. Você decide o que fazer com ela. Se você decidir errar de novo, você vai ter o ônus desse erro de novo. Entendeu? Mas você vai ter essa chance. Essa chance não vai ser tirada de você, né? Então, assim, que lado que nós vamos escolher? A perspectiva judaica, da lei, ser um legalista, ser um religioso, ser um farisaico? Apontar o dedo, sempre com o dedo levantado em riste para as pessoas, sempre acusando a falha dos outros, quem sabe até para diminuir a nossa, tirar os holofotes de sobre nós? Qual lado nós vamos escolher? Ou nós vamos andar pela perspectiva de Jesus, não compactuando com erro, não compactuando com o pecado, mas sendo livre para fazer aquilo que é certo, usando a próxima chance para fazer aquilo que é correto. Está na hora da gente largar de ser hipócrita, largar de ser hipocrisia. E muita gente, muito líder, muito pastor é hipócrita. É santo, entre aspas, né, obviamente, cheio de autoridade. É um tal de pastor gritando, pregando na internet aí, que acha que isso é sinônimo de internet, e as pessoas ficam todas, né, maravilhadas. Isso que é autoridade. Isso que é autoridade, né? Isso é hipocrisia. Está se escondendo, ao invés de se aprofundar nas Escrituras, e se aprofundar em conhecer Jesus, e se aprofundar em conhecer a graça. Essa graça que me tocou. Se não fosse ela, eu não estava aqui, eu não merecia. O que nós acabamos de ler em Gálatas? A lei não deu certo. A lei foi falha, a lei era fraca, ela serviu por um momento para guiar as pessoas, melhorar um pouco a conduta das pessoas, porque eram terríveis, até que se chegasse Jesus. Jesus é a plenitude, é o perfeito, é o último, é o melhor de todos, é o sumo sacerdote, não terá outro depois dele, né? Então agora veja o tamanho da hipocrisia. Tem um camarada que apronta no trabalho, ele rouba, ele faz coisa errada, ele engana as pessoas, ele é carnalmente, extremamente carnal, mas ele chega na igreja, ele mostra que tem um casamento mais ou menos, ele fala a linguagem que as pessoas querem ouvir, então ele está garantido, ele está bem, né? Ele está bem, ninguém vai mexer com ele. Mas ele é o pior exemplo de cristão, que não encontrou Jesus, na verdade. Ninguém mexe com ele, né? Era assim no judaísmo. Os camaradas eram dizimistas, ajudavam as viúvas, iam nos cultos, cumpria aquele protocolo só da boca para fora, só no gesto, só no exterior. Mas o interior, Jesus falou, vocês são como sepulcros caiados, podres por dentro, pintadinho por fora. Foi o que mais Jesus condenou, esse legalismo, né, que era no judaísmo. Você está achando ruim que eu estou falando do judaísmo? Eu nem estou falando do judaísmo, porque se eu for parar aqui só para falar disso, você vai sair da live, ok? O camarada então faz essas coisas para manter a aparência e ninguém mexe com ele, estava tudo bem, né? Então se nós formos agir dessa forma, preste atenção. Se nós formos caminhar por essa perspectiva de julgar, de condenar, porque a Bíblia diz que se largar vai adulterar e outro também adultera e não sei o quê. Se você for andar por essa perspectiva, preste atenção. Isso é uma perspectiva da lei. Mas Jesus que falou. Então deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia é tão clara e as pessoas não entendem. Jesus, enquanto ministério humano, terreno aqui, ele estava na lei ou fora da lei? Ele estava na lei. Ele veio para cumprir a lei. E ainda assim tripudiou sobre muitos pontos da lei. Mas estava aqui para cumprir a lei. Se você não entender isso, você não vai entender nada. Por quê? Porque a morte de Jesus cancela a lei. E inicia-se o processo da graça. O véu do templo que se rasgou representa o quê? Encerra-se um ciclo, começa um outro. Encerra-se o escopo, o rascunho, e inicia-se aquele que é perene, que é melhor, que é excelente. Se você não entender isso, não tem nem como você entender o que eu estou querendo dizer. Você vai julgar as pessoas a partir da lei de Moisés, a partir da lei que existiu no judaísmo. Vocês estão me entendendo? Então, assim, presta atenção. A Bíblia diz que o fim da lei é Cristo para a justiça daquele que crê. Se você crê em Jesus, a lei, esquece a lei é história. Você nem é judeu, a maioria que nem é judeu e está querendo vestir roupa de judeu, usar nome de judeu, etc. e tal. Vamos lá. Se você for andar por essa perspectiva de julgar, de usar textos veterotestamentários, para usar lei e tal, algumas coisas nós temos que fazer. Primeira coisa, aquela mulher que foi pega em adultério, deveria ter sido apedrejada. Cumprir a lei. O que dizia a lei? Toda mulher que for pega em adultério deve morrer publicamente apedrejada.
Se nós formos andar pela perspectiva da lei, a mulher teria que ter sido apedrejada e Jesus não poderia ter interferido daquela forma. Porque a lente de Jesus é o da misericórdia, é do amor, é de dar uma chance. O que aquela mulher fez? Ela adulterou, ela teve um problema com a família, com outra família, e Jesus disse o que para ela? Alguém te condenou? Eu também não vou te condenar. O que isso significa? Vais e não peques mais. Estou te dando uma chance. Você vai ter uma chance. Começa, faz direito agora. A mulher samaritana, preste atenção na mulher samaritana. A mulher samaritana estava lá no poço para pegar água. Jesus chega rompendo com os protocolos, pisoteando sobre essas coisas que não tem sentido nenhum. E revelou a vida daquela mulher, a expôs diante dele, que ele sim pode expor. E em um determinado momento da conversa ele disse, olha, chama o teu marido. Ah, não tenho marido. Você falou bem, você teve 5 e esse que você tem, que é o 6º, não é teu marido. Ou seja, ela já teve casamentos, ela já morou com pessoas, ela já teve uma vida, uma história com outras pessoas, e por alguma razão ela deixou, ok? Ok. O que Jesus falou? Larga desse 6º, volta para o primeiro? Larga desse 6º, eu te condeno? Larga desse 6º agora, você fez tudo errado? Não. Vai lá, ela foi na cidade, chamou as pessoas, vieram e receberam o evangelho, receberam uma nova chance. Não tem nenhuma instrução aqui para que ela voltasse para o primeiro ou para que ela fizesse o caminho de volta. Mas ela tem o quê? A oportunidade de fazer certo. Né? Se você defende que ninguém tem a chance de recomeçar, repito, no caso de já ter se divorciado, eu gasto a minha vida, eu invisto a minha vida em lutar em favor dos casamentos. Ponto. Ninguém vai tirar isso de mim, ninguém vai distorcer ou deturpar o que eu estou falando. Mas, se você defende que não tem a chance de recomeçar, para aqueles que já se divorciaram, aqueles que não conseguiram continuar, que não tiveram uma chance, ou não entenderam a chance que tiveram, ou não tiveram o apoio, o encorajamento suficiente, então você deve entender o seguinte, a mulher não pode falar na igreja, a mulher é inferior ao homem, porque é assim que está escrito. Os mesmos textos que citam esses textos, que tentam defender essa ideia absurda de não dar uma chance, são os textos que dizem que a mulher é inferior, né? Que a mulher não pode falar, que o pobre não tem vez, que o escravo vai morrer escravo. Nós temos que fazer dessa forma. Né? Ou então você vai entender que na graça Jesus nos colocou tudo igual. Homens e mulheres, pobres e ricos, servos e livres, judeus e gregos, somos iguais. Então você deveria guardar o sábado, fazer tantas outras coisas, né? Não comer certos tipos de alimento. Mas não, o pessoal se pega naquilo que ele consegue demonstrar superioridade, consegue demonstrar santidade maior que o outro, consegue apontar o dedo para o outro. Né? Então, repito, não estou fazendo apologia à separação de forma alguma. De forma nenhuma. Lutarei e continuarei lutando com todas as forças, orientando, orando, dando conselhos. Mas, eu entendo que Deus, que Jesus, não eu, Ele sempre vai dar uma chance. Então, estou indo para o final. Se alguém assistir essa live, afirmar que eu estou a favor do divórcio, por favor, né? Não entendeu nada do que eu estou falando, ou não quer entender. E eu conheço bem esse tipo de gente, eu conheço muita gente, já conheço muita gente, né? Não coloque sobre os ombros das pessoas um peso que você não conseguiria carregar. Você não consegue carregar e coloca. Jesus falou, olha, ai de vocês, escribas e fariseus, que colocam um peso, uma situação difícil no ombro das pessoas e vocês mesmos não podem carregar. Né? Não queira ser Deus na vida das pessoas. Eu já falei, nós como Deus somos um péssimo Deus. Nós como Deus somos um péssimo Deus. Nós não temos vocação para ser Deus. Ele é base de misericórdia e amor, né? Se alguém estuprar uma pessoa da tua família, você consegue perdoar e dar uma nova chance? Se você fosse Deus, você matava a pessoa, eu também. Mas Deus dá uma oportunidade. Deus está sempre com o olhar de misericórdia e de uma nova chance, né? E nós não. Nós estamos sempre condenando. E para terminar, eu quero dizer o seguinte. Nossa única e maior referência, a nossa única e maior referência de vida cristã é Jesus, é Cristo. Se não for Cristo, não é cristão. Se não for Cristo, não tem cristianismo. Se não for Cristo, não tem amor. Só tem julgamento. Se a nossa referência não for Jesus, não for nosso guia, e o nosso guia se tornar essas leis judaicas, essas leis do Antigo Testamento, que condenavam as pessoas, então nós não entendemos o que é Jesus, nós não aceitamos na nossa vida,
nós o aceitamos parcialmente. Está acontecendo conosco aquilo que aconteceu com os cristãos ali do primeiro século, do segundo século, principalmente do primeiro, nessa transição judaísmo-cristianismo. Eles queriam viver um pouco pela fé, um pouco pela lei. A gente vai lá, a gente tem fé em Jesus, mas vamos fazer um negocinho aqui para garantir, né? Vamos carregar uma arca aqui para garantir. Vamos orar a Deus, trazer a presença de Deus na nossa oração, mas vamos tocar um chofar também para garantir. Vai que não vem a presença de Deus aqui, né? Vamos orar pelos enfermos pela fé, mas vamos matar um pombinho aqui para poder fazer um sacrifício. Isso aí não dá. Jesus não é assim. Não tem meio a meio, né? Nós temos que seguir o modelo que Jesus nos ensinou. E nos ensinou como? Sendo, fazendo, né? E que parte que você não entendeu? Que parte que você não entendeu? Acho que chegou a hora da gente largar de hipocrisia e amar as pessoas e aprender a viver com as pessoas que têm vidas diferentes das nossas, pensam diferentes, têm um caminho, uma história diferente da nossa, se tratando em casamento, né? Em dezembro agora nós fizemos 27 anos de casamento, né, meu amor? Todo mérito para você aí. Nós não estamos longe, nós não estamos longe nós não estamos livres de errar, nós estamos livres de um problema chegar na nossa vida, mas com amor, com respeito, entendendo que a lente que nós devemos colocar os nossos olhos é Jesus, que Ele ama, Ele respeita, Ele abraça, Ele dá chance. Que sentido tem? Que sentido tem? Me diga. E uma pessoa, por uma razão que nós não vamos discutir, nós não vamos discutir aqui, se separou, não conseguiu, tentou, foi cruel, não teve jeito, se separou. E vai continuar a gente se separando. Que motivo essa pessoa teria para continuar até o fim da sua vida? Muitos com 30 anos, 35 anos, sofrendo, solitários, sozinhos. Eu quero que você me mostre, né? É verdade, viu? Pastor Lucilene, mandando um beijo para a Andréia. Todo mundo, brava pastora, é verdade, ela é brava. Ela é a responsável disso. Então, olha só, se alguém perguntar para mim aqui, até não sei se eu escrevi aqui, eu não tenho certeza, acabou meu papel aqui. Se alguém perguntar para mim, né? Pastor, você, na tua igreja, se tiver uma pessoa no segundo casamento, se divorciou, casou de novo, você o recebe? Você permite que eles sirvam na igreja? Você permite que eles desenvolvam o seu ministério? A minha resposta é um enfático sim, sem pensar. Já pensei tudo que eu tinha que pensar. É um sim, sem tutibiar, porque eu não faria uma coisa que Jesus não fez e não faria. Eu não sou Deus na vida dessas pessoas, né? Repito, a liberdade em Jesus não existe para nós continuarmos errando todos os dias. É o contrário. A liberdade em Jesus existe para nós fazermos certo aquilo que fizemos errado. Deus nos dá a chance de consertar até mesmo as decisões erradas que nós tomamos. Pagamos o preço. Um casamento desfeito tem o seu ônus, né? A gente usa aquela dinâmica das duas folhas de papéis coladas e depois a gente puxa, rasga, um pedaço de um papel vai na outra, um pedaço da folha vai no outro, sempre vai ter alguma coisa, porque era uma aliança que foi quebrada. Agora em Jesus, você pode ser livre para começar de novo, sem o peso da religião, sem o peso dos acusadores, sem o peso das acusações, sem medo de que Deus está te condenando porque Ele não veio para te condenar, Ele veio para te salvar. Eu espero, de todo o meu coração, que as pessoas que estão assistindo essa live, desde o começo, aqueles que estão chegando agora, que podem assistir depois, que vão assistir no futuro, entendam o que eu estou falando. Entendam. Nós não podemos aceitar esse tipo de tratamento inescrupuloso, desonroso, que não tem amor, desrespeitoso, com pessoas que são todos iguais, somos todos iguais. Às vezes o meu casamento está ótimo, está mesmo, graças a Deus, mas eu posso ter outros problemas que eu escondo de vocês escondem de mim. Assim são as nossas mazelas, assim é o ser humano. Nós não somos melhores do que ninguém. Devemos amar uns aos outros, respeitar uns aos outros, encorajar uns aos outros. Isso não quer dizer necessariamente apoiar os seus erros, apoiar as suas escolhas erradas. Não. É falar, olha aqui, eu não concordo com o que você fez, o que aconteceu, mas eu te apoio daqui para frente para você fazer diferente. É o que Jesus faz. Eu te abraço, te encorajo e caminho com você, confiando em você. É o que Jesus faz todos os dias na nossa vida. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam todos os dias da nossa vida. Amanhã cedo, dia 2, uma nova chance se abre para todos nós. Na quarta-feira, na quinta-feira, uma nova chance para tudo na nossa vida. Assim é nosso relacionamento conjugal, assim com os nossos filhos, no nosso trabalho ou em qualquer tipo de decisão.
Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe a família de vocês. Vocês que têm as experiências amargas do passado, as use para que você não erre mais. As use como um memorial, para você não esquecer o quanto você sofreu. E faça o que é certo. Faça o que você não fez. Cuide como você nunca cuidou. Ame como você nunca amou. Respeite o teu cônjuge como você não respeitava antes. Cuide dos seus filhos, se for o caso, de uma maneira diferente. Faça diferente. Deus está te dando uma chance. É uma chance imperdível, que só Ele pode dar. A lei não te dá. O judaísmo não te dá. As pessoas não te dão. As pessoas não te dão. Mas Deus te dá, com certeza. Deus te abençoe. Deus te abençoe muito, que nós possamos pegar essa palavra e considerá-la, ok? Aqui ninguém é preso, todo mundo é livre para pensar. Você é livre para pensar, você é livre para discordar, você é livre para fazer aquilo que você quer. Esse é o meu ponto de vista. Isso é aquilo que eu penso. E quero continuar crescendo e crendo assim, para que mais pessoas sejam restauradas, mais casamentos sejam salvos antes que se rompam, e aqueles que não conseguiram e que se romperam, que eles tendo uma nova oportunidade, possam fazer aquilo que é correto e ser uma bênção. E eu termino dizendo o seguinte, não vou citar nomes, mas passaram pela nossa vida, especialmente um casal, mais de casais, que tiveram a infelicidade de ter um casamento mal sucedido lá atrás. E eles tiveram um novo relacionamento. E Deus restaurou, e eles fizeram o que é certo, se tornaram nossos líderes, pessoas que foram referências de casamento para nós. Através da vida deles, Deus tocou na nossa vida. E quantas vidas nós já tocamos, hein? Porque aquele casal nos tocou e que teve uma experiência amarga. E aí, como é que nós vamos julgar? Não dá para julgar, né? E só para terminar, porque toda hora eu estou terminando, né? Só para terminar, isso aqui não podia faltar, preste atenção. Pastor, mas tem o seguinte, no tempo da ignorância, o pecado no tempo da ignorância. Larga de ser ignorante, tenha paciência. Então vamos pensar aqui com inteligência, tá? Vamos pensar com inteligência. O dinheirinho que você pegou de troco a mais quando você não conhecia Jesus foi perdoado. O dinheirinho que você pegou a mais de troco depois que você conheceu Jesus e foi lá e caiu, esse aí não está perdoado? Preciso falar mais alguma coisa? Preciso falar mais alguma coisa? Isso é coisa da cabeça das pessoas, que pegam textos, não entendem, deturpam, né? Deturpam e colocam no ombro das pessoas. Naquela época eu não conhecia Jesus, então ninguém pode pecar mais. E nós pecamos. E aqueles pecados que nós fazemos depois que nós conhecemos Jesus, não tem perdão mais. Vamos largar de ser idiota, né, gente? Vamos largar de ser idiota, de ser besta, de ser uma pessoa ignorante e raciocinar. Essas coisinhas não entram mais na nossa cabeça. Não estamos mais nesse tempo de comprar essas coisas e vendê-las ao mesmo preço. Temos que andar como Jesus, ser como Jesus. Ou então nós não somos cristãos. Nós somos qualquer coisa, menos cristãos. Deus te abençoe. Obrigado. Muita gente passou pela live, muita gente está aí até agora, muita gente mesmo. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Obrigado pela consideração. Peço ainda que, se você gostou, você compartilhe esse link, né? Faça chegar ao maior número de pessoas possível. Nossa intenção é abençoar, é libertar. E eu sei que este assunto vai ser libertador para muitas pessoas que estão sofrendo, que estão debaixo de um jugo que não existe. Está na cabeça delas porque a religião as impôs assim, né? Então, compartilhe esse link assim que acabar, vai estar disponível aqui. Você ajude a compartilhar isso. Pode chegar numa pessoa que você nem conhece, entendeu? E vai salvar aquela vida, vai libertar aquele coração, vai recomeçar, vai ser muito lindo. Então nos ajude, ok? Eu quero fazer uma oração. Cake Bolos é a Gláucia, né? Deus abençoe a Andresa, todo mundo aí. Eu fui vendo quem passou por aqui, quem chegou, a Daniele, muita gente, Rodrigo, todo mundo aí. Deus abençoe vocês. Desculpa que se eu não consigo falar o nome de todos, né? Mas está todo mundo aí. O Emerson. Vamos orar então, depois se vocês quiserem. Olha, se alguém quiser conversar comigo em inbox, perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, todos os cursos que a gente faz, mensagens que a gente leva em cursos, em seminários, tem sempre alguém perguntando, pastor, o que eu faço com isso? Como é que eu faço com aquilo? Porque estão perdidos, né? Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos abençoar a vida dessas pessoas, todos que participaram dessa live desde o começo, alguns só passaram, mas já ouviram alguma coisa. Eu tenho certeza que muitas outras pessoas ouvirão e poderão, se quiser,
usar este material como um instrumento de libertação para esse coração que está sofrendo, que está amargurado, que está pesado, que a religião massacrou, que os religiosos julgaram, sentenciaram, jogaram fora. Senhor, nós não aceitamos mais isso em nome de Jesus. Hoje nós tratamos sobre o segundo casamento, que na verdade é a segunda chance, mas tantas outras coisas nessa mesma perspectiva são tiradas de nós, pesos são colocados dos quais nós não conseguimos carregar, mas Senhor, a tua palavra diz que o Senhor nos faz diferentes, né? Que o teu fardo é leve, o teu jugo é suave. É assim que o Senhor nos trata, tirando, não colocando. O Senhor morreu na cruz, o Senhor pode nos julgar, e no entanto não nos julga, não nos condena, prefere nos amar e nos dar uma nova chance. Jamais faremos apologia, jamais defenderemos o divórcio, mas para todos aqueles que não puderam, por alguma razão que não nos cabe julgar, nós queremos estender as mãos, o abraço, a palavra do Senhor, para que eles possam fazer melhor, fazer correto e serem abençoados. Em nome de Jesus. Espírito Santo, flua neste coração, nessa mente, sobre nós. E que essa palavra possa germinar, trazendo libertação e frutificando na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.